Vamos lá, nesse feriadão tem sim notícias novas e eu quero aqui atualizar vocês com exclusividade. Eu tenho aqui fontes de novas revelações de Nunes Marques e Dias Toffoli, ambos um batendo de frente com o outro. Você sabia? E eu quero aqui atualizar você. Quero agradecer pela sua participação, seu comentário, seu compartilhamento e o tempo que você dedica para ficar atualizado. Aqui o jornalismo é sério e a fonte está na tela para que não haja dúvidas. Eu estou aqui com o meu retorno e eu vou atualizar dentro da minha linha de raciocínio para vocês as notícias destrinchadas. O que acontece, pessoal? Olha só que interessante. Nunes Marques enfrenta a resistência do sistema e mantém a apuração contra conselheiro acusado de corrupção. Vamos entender aqui juntos esta informação no feriado. Enquanto parte do STF segue blindando o alto escalão ligado ao PT de Lula, o ministro Cássio Nunes Marques se levantou, deu uma rara demonstração, por enquanto, de coragem e respeito ao povo brasileiro. O que ele fez? Nunes Marques rejeitou um recurso da defesa do conselheiro Domingos Brazão, sim, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a linda Rio de Janeiro, e decidiu manter a investigação por corrupção pesada dentro da Corte Estadual. Um grande esquema de corrupção agora que é desvendado, desarticulado por decisão do Cássio Nunes Marques. Isso é muito importante. A decisão dele é um aviso de Nunes Marques. Ainda existe resistência dentro do Supremo Tribunal. Ainda há quem queira justiça de verdade, mas a pergunta que fica é: por quanto tempo Nunes Marques também continuará agindo em defesa de um Brasil melhor e num combate, sim, verdadeiro e amplo contra a corrupção? Daqui a pouquinho nós vamos falar do Toffoli, fica aí. A defesa de Brazão tentou de tudo para enterrar esse caso, alegando que as provas vinham apenas de delações, que não havia fundamento para as quebras de sigilos bancário, fiscal, telemático e também sobre algo que obscura ainda mais a sua colocação no esquema de corrupção. Peraí, mas Nunes Marques não engoliu essa, não se curvou à pressão dos poderosos. Reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça já havia apontado indícios fortes e concretos de que havia uma verdadeira quadrilha atuando dentro, sim, do tribunal, e colocou a Polícia Federal no Rio de Janeiro para fazer uma ampla varredura. Vai faltar espaço na cadeia, vai faltar espaço. O escândalo começou com as delações, para quem não sabe, bombásticas da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, que revelaram pedidos de propina feitos por Jonas Lopes, ex-presidente do tribunal no Rio de Janeiro. Vai ouvindo, e não parou por aí. O próprio Jonas Lopes, gente, em nova delação, entregou de bandeja Domingos Brazão, escancarando na cara de todos os bastidores de um sistema apodrecido, derrubado. A decisão de Nunes Marques, proferida no julgamento virtual da segunda turma do STF, veio com um sopro de justiça em meio à escuridão do sistema. Até agora, só ele votou. Os ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Toffoli e André Mendonça ainda não se manifestaram, mas o povo já sabe quem está do lado da verdade, quem está do lado do combate para com a corrupção. Esperamos que o André Mendonça aqui também dê uma martelada de ouro em cima desse caso. Enquanto isso, agora eu cheguei no Toffoli.
Enquanto isso, Dias Toffoli segue sua cruzada para apagar o passado que aconteceu sobre corrupção dos figurões da esquerda no Brasil, né? Em decisão recente, anulou os processos contra o ex-ministro Antônio Palocci, condenado na Lava Jato também por beneficiar também a Odebrecht em contratos com a Petrobras. Estão vendo aí mais uma decisão bomba envolvendo aí o decreto de Nunes Marques e o alívio de Dias Toffoli para com os corruptos. Toffoli, repetindo a narrativa de perseguição política, afirmou que o juiz Sérgio Moro foi parcial, sim. Na prática, gente, ele abriu caminho para a impunidade de mais um nome graúdo do petismo no Brasil. Segundo Toffoli, a atuação de Sérgio Moro à época como juiz da Lava Jato e da Força Tarefa teria ultrapassado todos os limites, como se o verdadeiro crime fosse combater a corrupção e não a roubalheira, não é? O que você acha enquanto você ouve aí sobre esse escândalo vergonhoso e a martelada bomba certeira de Nunes Marques que derrubou a decisão do Toffoli? Comente aí, o seu comentário é muito importante. A consequência? Claro, todos os atos assinados por Moro contra Palocci estão agora anulados, mas a delação dele, na qual ele entrega tudo, continua valendo. Ou seja, o Brasil reconhece o crime, mas livra o criminoso de qualquer punição? Como assim? Toffoli ainda teve a ousadia de dizer que os procuradores da Força Tarefa tinham como objetivo pessoais e políticos, entre aspas, mas o que dizer, né, de ministros que agora, em pleno exercício do cargo, passam a mão na cabeça desses poderosos, dos poderosos do dinheiro, se é que você me entende, enquanto perseguem adversários políticos e prendem inocentes por opiniões. Como que fica agora a situação dessas decisões de Dias Toffoli e o reboliço envolvendo a extinta, a eliminada, a derrubada Força-Tarefa da Lava Jato, que um dia foi o orgulho do povo brasileiro? Toffoli ainda teve a ousadia de dizer que os procuradores da Força-Tarefa tinham objetivos pessoais. Gente, o contraste não poderia ser mais claro do que esse. De um lado, Nunes Marques tentando salvar a justiça com todas as suas forças. Do outro lado, ministros comprometidos em apagar os rastros da maioria que, envolvida em escândalo e corrupção, continua nadando de braçada por decisões e canetadas. Enquanto o país assiste à democracia da Lava Jato e à reabilitação de nomes como Lula, Palocci e Dirceu, os poucos ministros que ainda têm coragem de agir com independência tornam-se exceção num STF cada vez mais esquecido, cada vez perdendo seu brilho sim perante a vontade do povo brasileiro. E isso não é eu quem estou dizendo ou querendo imputar a alguém. Basta você sair nas ruas e ver qual é a vontade do povo brasileiro sobre o que acontece envolvendo a Força-Tarefa da Lava Jato. É simples assim, é simples de entender e não tem nenhuma nuvem negra que possa ocultar a verdade aos olhos de milhões de cidadãos brasileiros que estão já cansados de verem decisões assim. E o Nunes Marques tentando salvar a justiça. Pois é, a decisão dele é um aviso claro. Ainda existe aqui, viu, dentro do Supremo Tribunal Federal, quem queria a verdade e está colocando ela em prática. Se depender da militância travestida, a faxina ética no Brasil será enterrada junto com a Operação Lava Jato. E essa foi a notícia que eu finalizo aqui, pedindo para você deixar a sua opinião, fazer o seu comentário, porque sim, ele é muito importante para nós. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.